Olá, estamos começando mais uma live e desta feita estaremos falando sobre a Escola Bíblica Dominical. E o assunto hoje da Escola Bíblica Dominical, eu gostaria de analisar com vocês o capítulo 9 de Gênesis. Gênesis capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 27. E alguns outros textos que nós vamos pegar ao longo desta mensagem. Mas antes, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus e pedindo a sua intervenção para que nos ilumine de tal maneira que a gente possa aprender a palavra com facilidade. Em nome do Senhor Jesus, curve a sua fronte e ore comigo. Pai Celestial, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração. Primeiramente, em primeiro lugar, esta palavra de gratidão. Nós queremos te agradecer pela noite que tu nos deste. Por este amanhã, Pai, para nós. E para nós é como um ressurgir. Nós fechamos os olhos, não apagamos completamente. E de manhã nós renascemos, nós ressurgimos para um dia na tua presença. E hoje é um dia todo especial para nós. Não é que todos os dias não sejam, mas esse dia é um dia especial porque foi neste dia que a tua ressurreição aconteceu, no primeiro dia da semana, domingo. E nós queremos te agradecer por estarmos aqui, com o objetivo de te servir. E nada melhor do que ouvir a tua voz antes de ouvir qualquer coisa. Antes de ouvir a voz humana, que a gente possa ouvir a tua voz. Porque a tua voz nos consola. A tua voz nos traz esperança. A tua voz dissipa as trevas. A tua voz, ó Deus, cria caminhos. A tua voz cria possibilidades. A tua voz nos consola. A tua voz repara todas as coisas da nossa vida. Obrigado, Senhor. E que a partir da tua palavra possamos aprender coisas grandiosas das quais não devemos nos afastar jamais. E com as quais nós devemos conviver. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te pedimos e agradecemos. Todos digam amém. Eu sou o Bispo Paulo César Lima, pastor da Assembleia de Deus em Cristo, em Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Pois bem, nós vamos estudar um pouquinho esse texto de Gênesis e aprender sobre ele. Muitas lições, muitas coisas que devemos aprender. Gênesis capítulo 9, do versículo 20 ao versículo 27, onde lemos o seguinte: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã. Escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Aqui está o texto que acabamos de ler. E é óbvio que você tem dois comportamentos que são diametralmente opostos. E é sobre exatamente esses dois comportamentos que nós queremos falar. O comportamento de Cã e o comportamento de Sem e Jafé em relação à nudez de Noé.
Então eu começo a dizer o seguinte: como é óbvio pelo texto, o problema começou através do lapso de Noé. Mas o dever filial ditava que um filho deveria tentar reparar a falha e não promovê-la. Então, a primeira coisa, o primeiro comportamento que eu quero destacar, que é um comportamento terrível, é um comportamento que de quando em quando ele reaparece. É um comportamento do qual nós devemos nos afastar, mas quilometricamente. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, muito pelo contrário. Nós queremos entrar na tenda, nós queremos ver e promover e propagar. Não há nenhuma referência aqui, como alguns escritores já escreveram sobre isso, dizendo que aqui a palavra ver, o verbo ver, teria o sentido de uma relação homossexual. Isso está longe de ser verdade, está totalmente fora do léxico hebraico, está totalmente fora do contexto. Isso é simplesmente invenção. Não existe isso no texto sagrado. Isso é apenas uma invenção. Tá? O ver aqui teria o sentido de deboche, sentido de mofar, zombar. Ou seja, Cã, em vez de fazer a reparação do problema em que estava o seu pai, ele mofou da situação, ele zombou da situação, ele brincou com a situação e ainda fez a promoção dela, levando-a para os braços dos seus irmãos, que, felizmente, isso caiu nos braços dos irmãos. O que eu quero dizer é que, geralmente, essas pessoas que têm um caráter semelhante ao de Cã são realmente filhos de Cã, herdeiros de Cã, para não dizer que são herdeiros do cão, mas essas pessoas, geralmente, elas querem fazer promoção com o erro alheio. Elas vivem fazendo promoção do erro alheio. É como se você vendesse a alma alheia por um tostão, quando você deveria, como cristão, fazer de tudo para fazer a reparação, para reparar o erro, para cobrir esta pessoa. E há um texto em Provérbios que diz uma coisa excelente. Diz que a glória de Deus é encobrir, mas a glória do homem é tudo descortinar, é tudo trazer à tona, é tudo promover, é maximizar a situação de tal forma, contando histórias paralelas a isso, aumentando, ampliando, fazendo questão de destruir a alma humana através disso aí. São escorpiões, são pessoas terríveis. E nós queremos falar um pouquinho desse comportamento de Cã. E o que vai acontecer com ele quando Noé volta para o seu normal e descobre o que ele fez com a sua nudez, com o seu problema, e amaldiçoa Canaã pelo ato de Cã. E passa a valer aí, é lógico, que isso seria uma tentativa de explicar a maldição que caiu sobre os cananitas. Mas eu deverei dizer a vocês que todos aqueles que se assemelham a Cã e que fazem a mesma coisa que ele fez são pessoas passivas de uma maldição. E essa maldição não cai apenas sobre ele, sobre a pessoa, mas cai sobre toda a sua família. Então eu vou dizer algumas coisas que eu anotei pela vida fora para a gente pensar aqui. Em primeiro lugar, não existe pessoa pior, não existe pessoa pior do que aquela que tenta crescer em cima da desgraça alheia, ainda dizendo
que está protegendo os interesses de Deus. Vou repetir. Não existe pessoa pior, não existe uma pessoa que seja pior do que aquela que tenta crescer em cima da desgraça alheia. Ela tenta crescer em cima da desgraça alheia e ainda dizendo que o que ela está fazendo é proteger o nome do Senhor. Uma mentira deslavada, uma falsidade, uma perfídia, um engano, uma coisa venenosa. Venenosa. Geralmente, pessoas que querem crescer em cima da desgraça alheia são pessoas malditas, não são pessoas benditas. São pessoas desgraçadas, não são pessoas que têm graça. Porque, geralmente, as pessoas com graça de Deus, elas fazem exatamente o contrário. Até com seus adversários, até com seus inimigos, elas têm compaixão e clemência. Mas essas pessoas, com esse caráter de Cã, elas são capazes de tudo para denegrir, para acabar, para mutilar a vida de uma pessoa. E parece que elas não dormem, porque você pega os salmos da Bíblia, você vai ver, você pega os provérbios da Bíblia Sagrada, você vai ver o que eles estão falando sobre essa desgraça, esse homem maldito, essa pessoa maldita, perversa, pervertida, pessoas completamente cheias de inveja, pessoas destituídas de caráter, destituídas completamente de uma personalidade cristã que lhe faça diferente, faça ela realizar coisas diferentes. Mas volto a dizer, não existe pessoa pior no mundo do que aquela que tenta crescer em cima da desgraça alheia, ainda dizendo que está protegendo os interesses de Deus. Quando você encontrar essa pessoa, pessoas assim, fuja, se coloque a quilômetros dessa pessoa. Não dê ouvidos a ela, porque essa pessoa só vai trazer desgraça e maldição para você. Então, o que ela tem para dizer é veneno. E é uma pessoa que é capaz de envenenar. Já viu cobra? Se você deixar ela lhe picar, se ela lhe picar, o veneno vai se entranhando no seu sangue. E em pouco tempo você está completamente paralisado. O que essas pessoas fazem com o veneno de cobra, cobra maldita, é justamente lhe envenenar, se você der ouvido para essas pessoas. Quando você conversa com uma pessoa, que ela começa a dizer que ouviu dizer, me falaram, alguém disse, sai de perto dessa pessoa, porque essa pessoa está debaixo de profunda maldição. São herdeiros de Cã, para não dizer que são herdeiros do cão. Outra coisa, você parar e dar ouvidos a quem se mostra obcecado em destruir a vida de alguém, à base da fofoca, do mexerico, da maledicência, faz de você um cúmplice. Vou repetir. Você parar e dar ouvidos a quem se mostra obcecado em destruir a vida de alguém, à base de fofoca, de mentiras, de maledicências, de mexericos, faz de você um cúmplice, uma cúmplice. Então pensa essas pessoas que levam e trazem, melhor dizendo, levam e trazem. Você tem que ter muito cuidado, porque essas pessoas, a personalidade delas é uma personalidade peçonhenta. É como se fosse uma cobra venenosa. Essas pessoas são extremamente perigosas, porque na calada da noite elas pegam o telefone, ficam telefonando, fofocando, promovendo a situação, projetando a situação, replicando a situação, contando histórias
aumentando, ampliando a situação, já contando histórias não existentes, mentiras que são forjadas na sua mente doentia. Então você parar e dar ouvidos a quem se mostra obcecado em destruir a vida de alguém à base de fofoca, mentiras, ilações, maledicências, mexericos, faz de você uma cúmplice, um cúmplice. Então não entre nisso. Estou falando do primeiro comportamento, o comportamento de Cã. É o comportamento que viu a nudez, entrou na tenda para ver, porque é verdade que você vê o que você quer ver. E você não vê o que você não quer ver. Tem pessoas que só veem coisas ruins, porque é isso que eles querem ver. E quando você quer ver uma coisa, não adianta. Não adianta que você vai ver exatamente aquilo que você está querendo ver. Porque todas as coisas, como diz o texto sagrado, todas as coisas são puras para os puros. Mas todas as coisas são impuras para os impuros. Então, pessoas impuras só veem coisas impuras. E pessoas puras só veem coisas puras. Não quer dizer que essa pessoa que só vê coisas puras sejam tolas, sejam bobas, sejam imbecis, sejam alienadas. Não. É porque eles determinaram para a vida fazer o bem, ver as coisas boas e deixar as coisas ruins de lado. Uma vez perguntaram a uma pessoa que sempre trabalhou na Casa da Moeda e tocando e tangendo dinheiro fabricado por eles mesmos. Então perguntaram a ele o seguinte: como o senhor faz para descobrir se uma nota é verdadeira ou falsa? Ele responde: de tanto eu lidar apenas com notas, quase 24 horas lidando com notas verdadeiras, quando eu pego numa falsa, eu sei que é falsa. Ou seja, quem é o puro aqui? São pessoas que se dedicam a viver sempre na verdade, pela verdade, através da verdade. E de tanto conviverem com isso, são capazes de discernir de longe aquilo que é mentira, que é falso, que é enganoso. Então são pessoas que geralmente não dão ouvidos a esses. Sabe por que existem fofoqueiros? Porque existem pessoas que gostam de ouvir fofocas. Sabe por que existem os maledicentes? Porque existem pessoas que gostam de ouvir maledicências. Sabe por que existem os mexeriqueiros? Porque tem gente que gosta de ouvir, de saborear, como se saboreasse uma mexerica, de saborear mexericos. Tem pessoas que gostam, que gastam seu tempo, que doam todo o seu tempo a ouvir essas conversas fiadas. Uma pessoa abriu uma conversa e começou a falar de alguém, pare a conversa na hora. E diga: vamos falar sobre outra coisa? Vamos falar coisas que realmente nos edifiquem? E se você não sabe, às vezes, nós nos pegamos nisso aí. Às vezes, nós fazemos exatamente como os grandes fofoqueiros e os grandes ouvidores dos fofoqueiros. Às vezes nos pegamos fazendo, porque isso de alguma maneira alegra o coração. A gente ouvir a desgraça alheia, rindo. Quando você vira uma pessoa que ouve sobre a desgraça alheia e ele dá aquele sorriso sarcástico, saia de perto dessa pessoa, porque essa pessoa é só maldade. A única coisa que a gente deveria pedir numa situação como essa
é misericórdia. Então vou repetir, vou separar e dar ouvidos a quem se mostra obcecado em destruir a vida de alguém, à base de fofocas, maledicências, mexericos, faz de você um cúmplice. Outra coisa que a gente tem que lembrar, eu gostaria até que você escrevesse aí. Número 2, número 3 agora. Tem crentes evangélicos que têm o mau hábito de se limpar sujando os outros. Repito, tem crentes evangélicos que têm o mau hábito de se limpar sujando o outro. Você já viu pessoas que, para esconder a sua maldade, para esconder o seu pecado, para esconder o seu erro, conta o erro de terceiros? O que eles estão fazendo? É uma tentativa de se limpar sujando o outro. Pessoas assim são extremamente pegajosas. São extremamente pegajosas e doentias. Só que a patologização dessa pessoa, a patologia, melhor dizendo, dessa pessoa, patologiza-se. Ou seja, ele é um doente que adoece qualquer pessoa que chega e tem contato com ela. Qualquer pessoa que tem contato com uma pessoa que tem uma patologia, esse tipo de patologia, pode saber que você já ficou contaminado. E para uma descontaminação, isso vai levar um bom tempo até esse veneno sair de todo o seu ser. Porque você foi contaminado com essa pessoa que gosta de se limpar sujando os outros. Número 4. A alegria com que a pessoa ouve a história de alguém que passou por uma desgraça mostra o nível da sua perversidade. Porque eu não posso me alegrar com a destruição, mesmo dos inimigos. A Bíblia proíbe que façamos isso, que a gente se alegre com a notícia da destruição do inimigo, dos adversários. Porque hoje foram eles e amanhã pode acontecer comigo. Mas que a gente tenha uma visão de clemência, uma visão de misericórdia, até para essas pessoas, até para aqueles que fizeram uma forca para nos enforcar, e de repente é ele que é enforcado na forca que ele fez para nós. Isso aí é possível porque as coisas não voltam. Não foi à toa que Canaã passa a ser escravo de Sem e Jafé. Não foi à toa isso. Há um princípio, esse princípio aí que a Bíblia está mostrando é um princípio espiritual. Você não sabe o que você está fazendo com a sua família quando você dá lugar para essa prática canita, para essa prática de Cã, essa coisa de promover os erros alheios. Você não sabe o que você está trazendo para a sua família, você está infestando a sua família de um veneno cruel e que vai passar de geração a geração. E que aquele lugar que você teria automaticamente, você perdeu para todo sempre. Porque a alegria com que a pessoa ouve a história de alguém que passou por uma desgraça mostra o nível da sua perversidade e do seu mau caráter. Quinto, exumar o passado alheio é prática de gente baixa e vil. Exumar o passado alheio é prática de gente baixa e vil. Essas pessoas que ficam abrindo covas para exumar corpos, que não tem mais nada, só tem o esqueleto ali. O crânio está ainda ali. E pessoas que vivem exumando o tempo todo corpos humanos, ou seja, passados de seres humanos, para mancharem sua vida,
São pessoas baixas e vis. Só pessoas baixas e vis que fazem isso. Então, se apresse a sair debaixo desta maldição. Se apresse a sair de perto de pessoas assim, porque elas contaminam você. Elas desgraçam com a sua vida. Porque o veneno entra. Não tem esse negócio de você dizer assim, eu sou poderoso espiritualmente, isso aí não me toca. É errado. É inverdade. É lei do engano. Não tem forte nesse caso. O forte é aquele que foge, que não dá ouvido, não quer escutar, que não deixa entrar o veneno. Então essas pessoas são vis, elas são baixas, porque elas vivem exumando o passado alheio, aqui e ali, o tempo todo, para garantirem a sua safadeza, a sua crueldade, a sua sem-vergonhice. 6º lugar. Ouvir prostitutos mexeriqueiros, maledicentes, fofoqueiros e invejosos, ou de alguma maneira estabelecer condomínio com eles, é colocar os pés da vida na lama, sem poder nunca mais se limpar. Olha o que eu estou dizendo. Vou repetir. Ouvir prostitutos mexeriqueiros, maledicentes, fofoqueiros, invejosos, ou de alguma maneira estabelecer condomínio com eles, é colocar os pés da vida na lama, sem poder nunca mais se limpar. Uma pessoa que faz isso, e eu vou colocar até aqui, eu esqueci de colocar o cronômetro para a gente ver. Mas pessoas que ouvem prostitutos mexeriqueiros, maledicentes, fofoqueiros, invejosos, ou de alguma maneira estabelece condomínio, com eles, é você colocar os pés da vida na lama, sem poder nunca mais se limpar. Pessoas assim, pessoas desse tipo, desse nível, qualquer um que se aproxima deles, é como se você pisasse com seus pés da vida na lama. Nunca mais você se limpa. Porque você está admitindo que tudo que essa pessoa faz é uma coisa honesta e verdadeira. É você admitir que Cã fez o certo ao promover que quem estava errado era Noé. Noé que não deveria ter bebido a tal ponto que ficasse nu, mostrasse a sua nudez. O problema foi dele. Tem gente que pensa assim, incrivelmente. Tem gente doida, porque na verdade por trás disso aí tem outras coisas, mas tem pessoas que acham que quem está errado é Noé. Nós não tiramos de maneira nenhuma a culpa de Noé. Mas a Bíblia, de longa data, ela vem nos ensinando que o reparo a essas situações é a atitude mais correta a ser feita. Não se esqueça da parábola daquele homem que devia uma quantia impagável ao seu senhor. E ele pediu clemência, pediu compaixão. E aí o Senhor, comovido com as suas palavras e o seu pedido, o perdoou. O perdoou de toda a dívida. Era muita coisa, ele devia muito. Uma coisa que não podia pagar. E aí, ao ele sair, receber essa dádiva, receber esse perdão, receber essa misericórdia, essa compaixão, ao sair dali, ele encontra uma pessoa que lhe deve. Mas o que a pessoa lhe deve, em comparação com aquilo que ele devia, é uma coisa absolutamente irrisória. E ele,
passando pela experiência de perdão que ele passou, sendo tocado de uma forma extraordinária pelo amor e pela compaixão, ele esqueceu de tudo isso e pegou o pescoço do sujeito, balançou para lá e para cá, pedindo seu dinheiro de volta. E já que o homem que pediu também a ele a mesma coisa que ele pedira ao seu Senhor, compaixão, misericórdia, ele não quis ouvir nada e prendeu o homem até que o homem lhe desse todo o dinheiro que lhe devia, ou seja, uma quantia irrisória. Imagine um cara que deve milhões, milhões e milhões, e um outro que deve R$100. E mesmo assim, ele não perdoou, não teve misericórdia, nem escutou o pedido de compaixão. Lá atrás, os servos daquele senhor, ouvindo e vendo o que aconteceu, correram até o Senhor e contaram a ele tudo o que aconteceu. Aquele senhor ficou totalmente indignado e, tomado pela indignação, foi até o homem e desfez tudo o que ele fizera e o entregou aos verdugos para que ele fosse castigado. Você entende o que significa esses prostitutos mexeriqueiros, maledicentes, fofoqueiros, invejosos? De alguma maneira, essas pessoas, elas foram perdoadas de pecados enormes. E mesmo assim, eles não se esquecem de atravancar a vida alheia por um espaço de tempo interminável. Porque o que eles querem realmente é fazer alguma coisa que eles querem cobrir alguma coisa que tem e não sabem o que fazer. Eles querem cobrir alguma coisa que eles têm e não sabem como fazer, como resolver isso. Então, eles apelam para queimar, para acabar, para destruir com a vida alheia o tempo todo. Eles não dormem, eles lutam por isso. Então, vamos pegar um texto para saber como Deus lida com essas pessoas. Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. Diz assim o texto: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. Vamos ver as 6 coisas? E a 7ª? Deus odeia olhos altivos. Deus odeia língua mentirosa. Deus odeia mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia coração que traça planos perversos. Deus odeia pés que se apressam para fazer o mal. Deus odeia testemunha falsa que espalha mentiras. E Deus abomina aquele que provoca discórdia entre irmãos. Eu preciso dizer alguma coisa depois desse provérbio, está aqui dito. Eu não sei como as pessoas têm cara de pau. Tem que ser muito cara de pau para ler esse texto. De alguma forma, esse texto já chegou a eles. Eles já ouviram esse texto dezenas, centenas de vezes. E como é que essas pessoas têm cara de pau de continuarem fazendo e se tornando abominável e abominação diante de Deus? Porque eles provocam a discórdia entre os irmãos, jogando um contra o outro. Porque eles têm língua mentirosa.
São testemunhas falsas que espalham mentiras por todos os lados. E essas pessoas parecem que elas não buscam melhorar a vida, não buscam sair de uma situação como essa, não buscam mudança, não buscam mudanças. As pessoas continuam sendo a mesma coisa, continuam fazendo a mesma coisa, continuam cometendo os mesmos pecados, não fazem nada para sair dessa situação. São pessoas terríveis, são pessoas que são criminosas, pessoas que não fazem nada para melhorar a vida. Como eu disse, são prostitutos mexeriqueiros, maledicentes, pessoas que só fazem o mal, pessoas que só querem o mal das outras pessoas e trabalham dia e noite para isso, não descansam. Não descansam. E essas pessoas acham que ficarão impunes diante de tudo isso? Essas pessoas não param para pensar que por trás de toda a situação elas ficarão cara a cara com Deus, que não se deixa escarnecer? E tudo que o homem plantar, isso ele vai colher? Será que essas pessoas não sabem que eles vão colher exatamente o que eles estão plantando? É incrível como essas coisas acontecem, e essas pessoas não ligam e ainda tentam fazer discípulos. Tentam fazer discípulos, chamando pessoas para ouvirem. Pelo amor de Deus, façam como, é lógico, saindo um pouco do contexto, mas façam como Neemias. Eu estou fazendo um trabalho excelente diante de Deus e por conta disso eu não posso descer. Por conta disso eu não posso ouvir você, eu não posso escutar você, eu não posso emprestar o meu ouvido para você, porque o meu ouvido tem que entrar nele coisas santas, maravilhosas, coisas que edifiquem a minha vida, que me impulsionem, coisas que me levantem, que me desenvolvam o meu caráter, e não essas coisas pérfidas, essas mentiras, esses enganos, esses mexericos, essas maledicências, essas fofocas. Você tem que dar um basta. Dizem que há pessoas que têm a língua tão solta que nem pregos, colocando pregos na língua, adiantaria para fechar a boca dessas pessoas. Tem pessoas que são tão mexeriqueiras que, segundo Davi, ele ora para que Deus coloque um anjo à porta dos seus lábios. Porque tem pessoas que só com um anjo muito forte para segurar a boca. Deus foi tão sábio ao criar um homem que criou um homem com 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. E há um texto em Provérbios que diz assim: ouve, filho meu, e sê sábio. A sabedoria não está no falar, a sabedoria está no ouvir. Como diz Tiago, prontos para ouvir e tardios no falar. Enquanto nós não aprendemos isso, nós ficaremos com o comportamento canita, o comportamento de Cã, comportamento amaldiçoado, um comportamento ruim, um comportamento que destrói famílias, destrói gerações, que tornam as pessoas submissas e escravas para o resto de suas vidas. Porque quando se abre a boca na hora errada, quando uma pessoa é desleal, é pérfida, completamente desleal, só abre a boca para jogar um irmão contra o outro. E tem pessoas assim, que criam um ambiente tão mórbido, criam um ambiente tão doentio. Elas entram dentro de um grupo só para jogar uma pessoa contra a outra. E daqui a pouco todos estão contaminados. Você já viu isso em comunidades pequenas, grandes, médias?
E quando a igreja permite tal coisa, quando o corpo de Cristo não reage a isso, não coloca isso tudo para longe deles, esse corpo vai ficar doentio, carregado de doenças, porque quando você abre para um negócio desse, você está se abrindo para todas as porcarias, todas as coisas que não servem para a sua vida. Eu estou dizendo como pastor, vai para 36 anos. E 47 anos de ministério. O que eu já vivi em relação a isso. E interessante, que na minha vida eu só vi uma pessoa ser disciplinada porque fez fofoca. Mas isso é o chamado crime contra a honra. Isso nada mais é do que a palavrinha que está se usando hoje. Fake news. Tem pessoas que já trabalham tanto tempo nisso que elas já colocaram robôs para falarem por elas. Ou seja, pessoas que fazem de você um robô para falarem por elas. Porque é interessante que quando você recebe a história, você ou diminui ou você amplia. Neste caso da fofoca, você está sempre ampliando. E é interessante, é como se você estivesse no momento e estivesse vendo, mas você não viu nada, você não ouviu nada. Você ouviu alguém contar. Mas você é capaz de dramatizar. Eu tive uma irmã, numa igreja que eu dirigi, fui pastor, que quando eu queria anunciar alguma coisa na igreja, eu não precisava fazer nenhuma mídia a não ser contar para aquela irmã. E quando eu contava para aquela irmã, toda a igreja vinha a saber rapidamente. Ela era a minha mídia. Porque, ô irmã fofoqueira, meu Deus do céu, meu Pai Celestial. E tudo começa assim, quando você passa a ser uma pessoa fingida, dissimulada. É aquela pessoa que abraça o pastor e quando o pastor se afasta, começa a meter o pau no pastor. Fingida, ou qualquer irmão, qualquer situação. Uma pessoa assim é extremamente perigosa. E uma pessoa assim não tem verdade no seu coração. E Deus está muito longe de um coração assim. Então se aplique a sair dessa situação. Para os fofoqueiros, eu tenho uma mensagem. Deixa eu ver quanto tempo tenho. Eu tenho uma mensagem, e essa mensagem foi me dada como um tipo de poesia que eu gostaria de ler para cada um de vocês. Mas, primeiramente, antes de ler isso aqui, que está dentro do primeiro comportamento do texto, comportamento de Cã, que viu a nudez do pai e espalhou o que estava acontecendo para os seus irmãos. Então, por favor, não seja como Cã. Não vire um cão. Não vire uma pessoa desprezível, porque uma pessoa fofoqueira, ela é desprezível. Você será desprezado pela comunidade. As pessoas terão medo de ficar perto de você, de lhe ouvir, porque sabe que isso vai fazer um mal tremendo. Então, antes que você chegue a este ponto, a este nível de Cã, do comportamento de Cã, peça perdão a Deus. Vire-se para Deus, volte-se para Deus e peça perdão, porque Deus abomina o que você vem fazendo na vida. O segundo comportamento é um comportamento avesso, um comportamento contrário ao comportamento de Cã. Porque quando ele espalha a notícia da nudez do pai para os seus irmãos Sem e Jafé, seus irmãos prontamente agem. É isso que se tem que fazer. Que geralmente, pessoas que praticam a fofoca, o mexerico, a maledicência, a mentira, geralmente essas pessoas estão falando com alguém,
estão falando de alguém, para alguém, e esta pessoa, da qual essa pessoa está falando, ela não tem condição de se defender. Ela está sempre ausente na história. E é por isso que esta pessoa que ouve, ela tem que ser cirúrgica no seu posicionamento. É dizer, opa, peraí, o irmão, eu não quero mais ouvir o irmão falar sobre isso. Eu não vejo Deus na sua palavra. Eu não vejo o Espírito Santo na sua palavra. Eu vejo que o irmão ou a irmã está tomada de demônios. E eu repreendo isso em nome de Jesus. É isso que tem que fazer. Sem Jafé, em vez de eles ficarem conversando entre si e dizendo, aí, ó, olha o meu pai o que fez. Olha, aí, chegou até Cã, agora espalha isso aí. Olha, não, eles prontamente, quando a voz de Cã chegou até eles não ficaram conversando com Cã, nem lhe dando ouvidos. Eles simplesmente tomaram uma atitude honesta de reparação. Eles pegam uma capa, olha o que eles fazem. Eles pegam uma capa, entram na tenda de costas para não ver a nudez do pai, porque isso era uma coisa da época. Isso era abominável, isso era uma tragédia quando um filho via a nudez do pai. Então eles pegam uma capa, entram de costas. Esse entrar de costas, e se pegar uma capa, primeira coisa, se reúna sempre, quando você estiver frente a frente com casos desse, reúna sempre elementos que possam reparar a situação do seu irmão. Não provoque reações piores e maiores, levando e trazendo a história, mas se reúna elementos que possam lhe ajudar nesta atitude de reparar a situação do seu irmão. Então eles pegaram a capa, entraram de costa. Esse negócio de você querer saber da história, querer ouvir o que aconteceu, isso é coisa de jornalismo investigativo, que é um jornalismo cruel. Isso não é coisa de cristão. Nós não queremos saber de absolutamente nada. Nós estamos aqui para fazer uma reparação. Por isso que eles entraram de costas. Entrar de costas é você rejeitar completamente a possibilidade de ver o erro do seu irmão. Porque isso não lhe fará bem, muito pelo contrário, fará mal. Eu tive uma pessoa na igreja que eu dirigi em Niterói que ele gostava de ouvir as pessoas contarem as suas fofocas. E ele deixava o santuário para ficar do lado de fora ouvindo aqui e ali essas pessoas. E ele dizia assim, eu gosto de fazer isso porque aí eu sei do que se trata. Era mentira, porque era um tremendo de um mentiroso, tremendo de um fofoqueiro, de mexeriqueiro. Ele queria pegar mexericos aqui, maledicências ali, fofocas ali, para se munir dessas coisas. Era um esponja que absorvia só coisas ruins. Essa pessoa, é lógico, se perdeu completamente na vida, no evangelho e em tudo. Então, vamos ver o comportamento de Sem Jafé. Pegaram a capa, entraram de costas para não ver a nudez do pai e, chegando até o pai, colocaram a capa por cima da sua nudez. Cobriram a nudez do seu pai. Reparar erros alheios, reparar erros de pessoas que são importantes para você,
de pessoas que não é porque são humanas, porque tem uma música aí sendo cantada e ela traz uma teologia completamente errada. Ela diz que eu sou humano e só sei errar. Não, não é porque você é humano que você só sabe errar. O ser humano, ele não tem necessidade de pecar, ele tem possibilidade de pecar. O ser humano não tem necessidade de errar por ser humano, ele tem necessidade, ele tem possibilidade. O livre-arbítrio lhe dá a possibilidade de errar e de não errar. Está na escolha da pessoa. Então esse negócio de dizer eu sou humano e só sei errar, isso é uma heresia totalmente, uma heresia bíblica, uma heresia total. Isso é uma desculpa. Porque o ser humano, ele pode dizer não para o erro, ele pode não errar. Mas às vezes, mesmo não querendo errar, ele erra. Diz 1 João que aquele que é filho de Deus não vive pecando. Essa expressão melhor. Tem uma tradução que sai, não peca. Não, essa tradução não é boa. Mas não vive pecando. Porque a sua atitude é outra, mas mesmo com boa atitude, com boa decisão, às vezes essa pessoa erra. Significa que se o fato acontecer, você deve pegar a capa. Você deve entrar de costas, não querendo saber de absolutamente nada sobre a história da pessoa e cobri-la, reparar o seu erro. Essa é a posição. Veja o que Paulo diz no capítulo de número 6 da epístola que Paulo escreve, deixa eu ver aqui a epístola, que ele escreve aos Gálatas. É bom que a gente entenda isso para nunca mais esquecer. Vamos ver Gálatas, epístola de Paulo, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Vocês que são espirituais, onde está a espiritualidade? Quando eu ajudo a uma pessoa a se corrigir nesse mal. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Aí vem o versículo de número 3. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Versículo 4. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, se precisar comparar o seu modo de agir com os dos outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Então Paulo vem dizendo aqui que se você pegar alguém num problema, num erro, você não deve julgar, condenar, acabar com a pessoa ou fazer como Cã, ficar propagando o que a pessoa fez, mas você deve corrigir, ajudar a corrigir esta pessoa. Este é o espírito que pervade toda a Bíblia Sagrada. É o que Jesus disse: eu não vim para condenar, eu vim para absolver. Eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, eu não vim torcer a cana que já está torcida, nem apagar o pavio que ainda fumega. O Filho do Homem não veio para condenar, o Filho do Homem veio para salvar. Esse é o espírito que paira no Novo Testamento. E como você quer ser um ajudador de Deus, mas um prostituto mexeriqueiro, um prostituto maledicente, um prostituto fofoqueiro, uma pessoa que só vê o mal em tudo
está espreitando, são aqueles que ficam espreitando para destruir, para derrubar uma outra pessoa. Quem é você para fazer tal coisa? Quem é você para agir dessa forma? Então, entre esses dois comportamentos que o texto mostra, o comportamento de Cã, de pessoas com caráter deformado, e sem Jafé, pessoas que querem sempre a reparação, que não emprestam os seus ouvidos a nada e a ninguém, nem fazem propagação de um mal, mas lançam mão de instrumentos que possam lhe auxiliar na reparação de um problema do seu irmão. Eles pegam a capa, tomam a atitude de não querer ouvir absolutamente nada sobre a pessoa em foco. Cobrem a pessoa, cobrem a sua nudez. Esse é o comportamento exato. Que a gente fique longe dos fofoqueiros, para que a maldição não nos alcance, para que esse mal não caia sobre nós e a nossa família. Procure ficar longe, evitar. E quando essas pessoas chegarem a você, saibam como agir. Digam com firmeza para elas o que elas estão precisando ouvir. Seja homem de Deus, mulher de Deus, e se apliquem em fazer isso. Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra e, finalmente, quero trazer essa poesia que eu escrevi sobre deixe a vida dos outros. Esse é o tema que eu dei. Deixe a vida dos outros. Eu começo dizendo o seguinte: o que é que você tem a ver com o outro? Se ele está fazendo muito ou fazendo pouco? Repito, o que é que você tem a ver com o outro? Se ele está fazendo muito ou fazendo pouco? O que é que você tem a ver? O que é que você tem a ver com ele? Se a questão é o que você faz, enquanto se ocupa em ver o que ele está fazendo. Se você nem bem chegou e já começa a criticar a vida do outro, é que esse seu mau costume já vem de longe. Você é alguém que não aprendeu até hoje a lição de saber ficar no seu lugar e honrar o outro que já estava fazendo antes de você chegar. Pense comigo, você é honrado quando sabe honrar o outro. Então passe a fazer isso e deixe a vida dos outros. Deus abençoe você. Hoje à noite nós teremos nosso culto presencial. Nossa igreja está preparada para receber você. E eu estou fazendo a campanha. Em vez de você assistir ao Fantástico, venha à igreja para ouvir a fantástica palavra de Deus. Às 19h30 nós temos o nosso encontro. Encontro é o culto da família. Vem estar conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. E que esta palavra permeie o seu coração. E eu só vou citar 3 coisas daquilo que eu falei. Primeiro, não existe pessoa pior do que aquela que tenta crescer em cima da desgraça alheia, ainda dizendo que está protegendo os interesses de Deus. Saia de perto dessas pessoas. Você parar e dar ouvidos a quem se mostra obcecado em destruir a vida de alguém, à base da fofoca, do mexerico, da maledicência, faz de você um cúmplice ou uma cúmplice. Tem crentes evangélicos que têm o mau hábito de se limpar sujando os outros. Cuidado. A alegria com que a pessoa ouve a história de alguém que passou por uma desgraça mostra o nível da sua perversidade. Exumar o passado alheio é prática de gente baixa e vil. Ouvir prostitutos mexeriqueiros, maledicentes, fofoqueiros e invejosos, ou de alguma maneira estabelecer condomínio com eles, é colocar os pés da vida na lama, sem poder nunca mais se limpar.
Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele abomina. A 7ª ele abomina. Número 1, olhos altivos. Número 2, língua mentirosa. Número 3, mãos que derramam sangue inocente. Número 4, coração que traça planos perversos. 5, pés que se apressam para fazer o mal. 6º, a testemunha falsa que espalha mentiras. E 7º, que Deus abomina, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Eu deixo essa mensagem com você e que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Até a próxima vez. Que Deus abençoe você grandiosamente, em nome do Senhor Jesus.